Olá, pisciano! Olá, pisciana! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Eu sou o Bruno. Se é a sua primeira vez aqui no canal, fique muito à vontade. Se não é a sua primeira vez, gratidão infinita por estarem de volta. Piscianos, hoje eu vou fazer uma leitura para vocês para o mês de outubro de 2025, uma leitura geral, intuitiva, não vai ressoar com todo mundo, portanto, pegue somente aquilo que ressoar com o seu momento. Combinados assim? Bora lá, vamos ver? O que a espiritualidade tem hoje pra gente? Vamos respirar fundo. Trazer o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito pro aqui e pro agora. E é isso. Já te convido a se inscrever no canal, a comentar, a curtir esse vídeo. A sua interação aqui é muito importante. Bora lá, com o tarô de hoje, uma energia geral para o signo de Peixes para outubro de 2025. Olha isso! A carta da rebelião. Essa carta no tarô de Osho, ela é muito interessante, na verdade, porque ela traz muita força dos arcanjos. Ela traz muito cura, libertação, manifestação. Ela traz muito poder, autenticidade, poder de se libertar de amarras do passado, de coisas que nos machucam, ainda nos machucam, de pessoas, de relacionamentos, de padrões. Aqui, pisciano, a gente tem muito uma questão dos elementos, tá? Pode ser um convite aí para esse mês de outubro, você fazer algum tipo de ritual que seja, às vezes um banho toda sexta-feira, acender uma vela para o seu anjo da guarda, ou então, quando eu falo tomar um banho, é um banho de ervas, um banho com alecrim, um banho com boldo, por exemplo, que é muito bom para limpar também. Às vezes, uma vez no mês, você pode fazer um banho de sal grosso, do pescoço para baixo. É trazer algum magnetismo que te conecte com essas forças espirituais que estão te ajudando nesse processo de libertação. Libertação de padrões. Aqui a gente tem muito uma questão xamânica, né? Dos povos originários, da questão dos índios, da forma como eles se conectavam com a natureza, sabe aquela questão da dança da chuva, faz a dança para chover, faz a dança... É muito uma questão da essência, né? Que a gente perdeu com o passar do tempo, mas que existiu por muitos e muitos e muitos anos, antes da gente estruturar não, antes da gente querer meio que... Como que eu posso dizer isso? Porque hoje, o que eu quero dizer é porque hoje em dia existem muitos padrões que a gente acaba seguindo sem entender o porquê a gente segue. As religiões muitas vezes trazem isso, né? A gente acaba seguindo muitas coisas, fazendo coisas que todo mundo faz e perdendo um pouco da essência. Por que eu faço o que eu faço? Sabe? E esse é o maior despertar da consciência. Quando a gente começa a se questionar se de fato o que a gente vive traz vida pra gente. Entende? E aqui a gente fala muito de vida, né? A gente fala de fogo, a gente fala de ar, a gente fala de água e fala de terra. Então, ou seja, eu tenho os 4 elementos, eu tenho essa força ancestral, eu tenho a fênix aqui no fundo, que traz esse renascimento, esse redescobrimento de quem eu sou, o que eu quero fazer, o que eu vim fazer, sabe? Parar de viver no automático. Eu acho que na última leitura de vocês a gente vinha falando, né, desse processo de estar no automático. Mas aqui é muito claro, outubro traz muito isso, dessa questão de... Essa carta ela representa muito o imperador também, né? E o imperador, no tarô convencional, é a carta que traz você sendo dono de si mesmo. As pessoas, antes delas quererem impor as coisas para vocês,
antes delas quererem que vocês sigam alguns padrões, elas vão entender, não, mas espera aí, essa pessoa ela já não é tão influenciável assim. Essa pessoa ela tem tal coisa melhor, talvez eu deixar essa pessoa de lado, sabe? Deixar ela quieta. Ou seja, as pessoas não vão ficar tentando te convencer mais porque é o momento que você se posiciona como você é. Goste quem gostar, doa a quem doer. E quem não gostar, paciência. É um momento seu, é um momento de empoderação. É um momento de transformação. Libertação, né? A gente tem as correntes, aqui no fundo as correntes sendo quebradas, sabe? A gente pode estar falando aqui da oração de São Miguel Arcanjo, da oração de São Jorge, oração de São Germain. Tem o fogo, né? Traz essa questão da transmutação. Eu sou a chama violeta, eu sou a pureza que meu Deus deseja. Trazer algum tipo de ritual. Isso me lembra muito, né, as questões ancestrais. Então, e os ancestrais eles se conectavam com a espiritualidade, com a autenticidade através de rituais, através de fogueiras, através de banhos de ervas. Né? Eram pequenas coisas, mas que traziam conexão, traziam intenção. Se proponha em outubro, por algum período que seja, de acordo com a sua disponibilidade, de ter esse momento de intenção, de conexão, onde você traga para si mesmo o seu poder de volta. Porque se ainda tem alguma corrente que precisa ser rompida, em outubro será rompida. Mas é preciso dessa conexão. Tem algumas coisas que a gente não consegue romper sozinho. Tem alguns padrões, alguns relacionamentos que a gente não consegue fazer sozinho. A gente precisa deixar um espaço destinado à espiritualidade para que a espiritualidade entenda. Não, já aprendi o que eu tinha que aprender com essa situação, não aguento mais esse mesmo processo, essa mesma repetição de ciclos, e aí eles intervêm através do nosso livre-arbítrio e da nossa permissão e faz a libertação acontecer, e faz a mudança, e faz a transformação, tá? Que lindo, vamos ver o que mais? Ó, no fundo do deck, a carta do sucesso. Obviamente, né? Quando eu paro de alimentar os contatinhos que eu sei que não são para mim, quando eu paro de alimentar circunstâncias, situações profissionais, amizades, relacionamentos que eu sei que não são para mim, o que eu tenho? Sucesso. Eu tenho novas possibilidades, eu tenho aquilo que é para mim chegando em minha direção. Porque se eu estou parado esperando aquilo que é para mim, aquilo que é para mim vai vir. Agora, se eu estou aqui vivendo coisas que não são para mim, a porta para aquilo que é para ser meu está fechada, entende? Vamos quebrar esses padrões. Se você não consegue fazer isso sozinho, sozinha, busca espiritualidade, busca ajuda, tá? A forma mais poderosa de ser espiritual é ser autêntico, é ser verdadeiro. Custe o que custar, doa quem doer, eu sou eu, e busco constante evolução, busco mudança, mas o que eu posso oferecer neste momento é isso, tá? Seja autêntico, seja honesto consigo mesmo. Se você está dando... Aqui tem muito... Aqui tem um deck aqui que estava essa carta, assim no fundo. E desde que eu abri a leitura de vocês, tem uma palavra aqui nessa carta. A última palavra é relacionamentos. E essa palavra ela está me chamando muita atenção. O tempo inteiro eu estou olhando para ela. Isso me traz muito uma questão de quais são os limites que eu estou colocando nos relacionamentos que eu tenho, sabe? Quais são as questões que eu estou... Por exemplo, eu estou colocando a minha verdade, eu estou colocando os meus limites nos meus relacionamentos, eu estou falando para as pessoas que eu gostaria de me relacionar, de ter algo a mais, que eu gostaria de ter um filho, que eu gostaria de casar, que eu gostaria de... que seja, de qualquer tipo de relacionamento que seja. Eu estou sendo sincero? Porque se eu começo... Por exemplo, se a pessoa começa querendo um relacionamento passageiro. Ah, vamos encontrar uma vez na semana, vai encontrar uma vez por mês. A gente se encontra quando dá. E você quer um relacionamento sério, você quer algo a mais. Já começa, e você não demonstra isso para a pessoa, porque quer manter ali o comodismo, quer manter o conforto, já começa errado. Sabe? Não tem verdade, não tem real conexão.
E aí você acaba em algum momento estruturando, porque a vida se fecha de um lado, se fecha do outro. Você está ali com aquela pessoa, acaba estruturando isso. E daqui a um tempo não tem base, não tem substância, não tem fundação para suportar todo esse relacionamento. Porque começou da maneira errada. É melhor estar sozinho do que estar com alguém que não quer a mesma coisa que você. Do que estar com alguém que não está caminhando na mesma direção, com a mesma intenção que você. Entende? Aqui a gente não está falando de quantidade de amor, tá? Cada um tem uma quantidade dentro de si, cada um oferece, entrega da forma como pode, da forma como consegue em alguns momentos. Mas isso não está nada relacionado ao compromisso, ao comprometimento que a pessoa tem com você. Entende? Enfim, precisava falar isso. E era isso. Vamos lá, bora lá, vamos ver o que mais? Uma carta positiva. Viraram 3 cartas. Vou pegar aqui uma carta positiva. O Mago. Tudo a ver. O Mago, como ponto positivo, e como ponto negativo, o 8 de copas. O 8 de copas é quando eu me entrego para o novo, é quando eu sigo o meu caminho, é quando eu entendo que aquela situação não me serve mais e eu simplesmente vou, sabe? Eu não fico parado. Só que ela está no lado negativo. Aqui eu estou falando para pessoas que estão insistindo em coisas que não são para você. Entende? Você tem o poder do mago, você tem o poder de manifestação. Você tem o poder de criar a sua realidade. Ficar parado em lugares que não são para você, em situações, em relacionamentos que não te servem. Quando eu falo que não são para você, é que não atingem o seu merecimento, entende? Você merece muito mais. Tá perdendo tempo com situações e com coisas que já cumpriram o seu papel. Trouxeram aprendizado, mas cumpriram o seu papel. É hora de manifestar algo novo. E aqui eu estou falando com pessoas que podem manifestar grandeza, pessoas que podem manifestar não só no lado material, mas no lado emocional. Aqui tem uma questão emocional muito grande, né? No lado emocional, pessoas que podem manifestar, sabe? Por exemplo, quero uma pessoa assim, 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 assado. Tem que começar a falar não pro que não é assim, 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 assado. Essa é a única forma de conseguir atingir aquilo que é para você. Porque se eu falo sim para aquilo que não é para mim, para aquilo que não está na minha lista de prioridades, para aquilo que não está no que eu gostaria de vivenciar, eu estou perdendo o meu tempo. Enquanto eu poderia já estar vivendo algo muito melhor. Sabe? Às vezes, um mês dentro de casa, sem muitos contatinhos, sem se relacionar, vai te transformar de uma forma que vai te permitir encontrar alguém que esteja mais alinhado, só que é preciso parar. O mago, ele traz o movimento, né? Ele traz a materialização, mas ele traz isso consciente. Ele traz depois de um tempo de experienciar a própria vida, sabe? De experienciar a si mesmo. Ele sabe o que quer. E ele não tem medo de ficar sozinho. E é um medo, porque o que acontece, gente? Quando a gente vai para um lado mais terapêutico, se eu tenho medo de ficar sozinho, eu acabo sempre me colocando em situações rápidas que vão me preencher de alguma forma, sabe? Mas que no final das contas tá me deixando sozinho. Porque ao invés de eu preencher a minha vida com algo que de fato, ficar sozinho por um tempo e preencher a minha vida com algo que de fato faça sentido, eu estou me preenchendo de vários vazios para sustentar o meu medo de ficar sozinho. E acabo ficando sozinho. Porque se eu não tenho uma pessoa ali para estar comigo nos momentos que eu mais gostaria, eu estou sozinho. Entende? Ó, a gente tem o 5 de copas, o 2
de espadas e o 3 de copas. Pessoal, aqui, bora lá. Em relação a relacionamento, é meio que isso, tá? Que a gente falou até esse momento. O que eu vou trazer aqui agora é mais por uma questão de um direcionamento geral, porque as cartas como um todo, eu acho que elas fazem uma mensagem, elas trazem uma mensagem complementar muito mais interessante. Em muitos momentos, eu estou aqui, parado, olhando para aquilo que não deu certo, enquanto eu poderia estar correndo atrás daquilo que poderia dar certo. Ou seja, eu estou focado demais em situações, em pessoas, em relacionamentos que não me trazem o que eu preciso, não me trazem o que eu preciso no sentido de não me trazem vida, não me trazem motivação, não me alimentam de coisas que me fazem sentir vivo. É isso que eu quero dizer, sabe? Enquanto eu poderia estar vivendo a mim mesmo, a minha própria experiência de vida. Tem muita gente que está perdendo tempo, sabe? Essa pergunta é muito interessante. O que te faz sentir vivo? O que te faz sentir vivo? Sabe? É isso, é nisso que você tem que focar, porque é vida. E a única coisa que a gente perde daqui é esse corpo. Entende? Então a gente tem que aproveitar ao máximo isso. A gente tem que aproveitar tudo aquilo que nos faz sentir vivos. É nisso que a gente tem que focar nossa energia. Se eu paro para ficar questionando demais os meus pensamentos, por que isso não deu certo? Por que essa oportunidade profissional não chegou? Por quê? Por quê? Porque eu estou sempre focando naquilo que eu não tenho, e isso não é sobre abundância. Abundância é sobre a gente entender que a gente tem aquilo que a gente precisa para viver de acordo com o que a gente tem. Eu preciso aprender a experienciar a vida quando a gente fala sobre viver no simples, né? Existe uma questão aí que se fala muito sobre isso. Viver no simples. Eu vou trazer um resumo aqui agora, por exemplo. Vamos ser, ao invés de viver no simples, vamos falar sobre viver de uma forma inteligente. Viver de uma forma inteligente. O que é prazer? O que é sucesso para você hoje? Por exemplo, se eu pergunto isso para uma pessoa, alguém pode me responder: sucesso para mim é sentar numa mesa e comer caviar com champanhe, por exemplo. Né? Sentar num restaurante caro e comer caviar com champanhe. Isso para mim é sucesso. Se eu pergunto para outra pessoa vai falar assim: sucesso para mim é poder tomar um suco de maracujá. Cada um sabe o que é sucesso para si. Agora, se para mim suco de maracujá é sucesso, por que eu estou frequentando lugares que tem caviar com champanhe? Quem que eu quero impressionar? Que vida que eu estou vivendo? Eu estou vivendo a minha vida? Eu estou trazendo para a minha história coisas que me fazem sentir vivos? Se o que eu gosto é o suco de maracujá, se isso é sucesso para mim, é ali que eu tenho que estar, é com aquele tipo de pessoa, é com pessoas que também compartilham do suco de maracujá, entende? Porque isso traz conexão, isso traz os aprendizados que a gente precisa viver. Posso estar falando aqui com pessoas que estão celebrando muitas vezes nos lugares errados, com pessoas erradas, esquecendo do que faz você se sentir vivo, a sua individualidade, tá? Porque é só quando você entende a sua individualidade que você consegue 3 de copas e o 8 de copas. Sair, né, de algumas situações e ir de encontro a situações, a pessoas, a conexões que estão mais alinhadas com você, que são mais verdadeiras, entende? Não dá para ficar perdendo tempo em lugares e com pessoas e com relacionamentos, né? Essa carta me despertou muito, assim, me trouxe muito essa questão para o relacionamento.
Não dá pra gente ficar perdendo sem colocar os nossos limites, sem colocar os nossos gostos, sem colocar os nossos desejos, sem entender o que de fato faz a gente viver bem aqui e agora, sabe? E começar a alimentar mais disso, deixar de lado o pensamento do outro e ser o dono da própria história, e ser o mago, o criador da própria história. Entende? Entenda o que é sucesso para você, entenda aquilo que te faz sentir vivo, entenda aquilo que te traz vida, porque é só isso que a gente tem nessa terra. É esse tempo de vida. Não tem nada mais importante que isso. Tá? Se permita transformar sempre que possível. Sempre que você se sentir apertado demais dentro de algum ambiente, dentro de algum espaço, sempre que você se sentir sufocado de vazios, de ausências, se permita estar consigo mesmo, se preencher de si mesmo. E depois, então, se conectar com pessoas mais alinhadas com aquilo que você sabe exatamente que é. Combinados, pessoal? Gratidão infinita, essa é a mensagem que eu tenho para vocês hoje. Te convido mais uma vez a se inscrever no canal, a curtir, comentar, me deixe saber se fez sentido para você, se não fez sentido, se ressoou com o seu momento, se não ressoou, assim eu consigo me conectar melhor com a energia de cada um de vocês. E é isso. Gratidão mais uma vez, a gente se encontra numa próxima leitura. Um grande beijo e até mais. Tchau, tchau.